Nara, querida, boa Ó, Monique, tarde. como vais? Tudo bem, amor? Tudo maravilhoso. E contigo? Eu estou ótima, melhor agora tendo você no projeto. Seja bem-vinda, tá? Muito obrigada pelo convite, Monique. Grata por me Ah, convidar para essa oportunidade, querida. eu é que agradeço de podermos falar sobre as suas obras, sobre as suas premiações. Que coisa boa! Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou gaúcha, porto-alegrense, mas moro em Pelotas, que é uma cidade que fica umas 3 horas da capital do estado. E conhece o Rio de Janeiro? Conheço, esse ano eu fui à Bienal do Rio. Isso, meu A primeiro gente vai se lançamento também encontrar. foi no Rio de Janeiro. Ah, é? Lançou livro na Bienal? Conta pra gente. Como é que foi? Como é que ficou esse coração lançando livro na Bienal? É emocionante, porque você vai no lugar onde sempre você foi como usuária, como consumidora, e aí você está lá do outro lado da mesa, né? Dando seus autógrafos, aparece gente querendo tirar foto, querendo conversar sobre a Índia, porque o tema do meu livro são as minhas 14 viagens à Índia, né? E aí é muito emocionante, assim. A gente fica toda, né, É, gente? é É verdade, uma é verdade. delícia. Agora, eu costumo dizer que a gente que mexe com a escrita, com a literatura, a gente é muito privilegiada, porque a literatura gera encontros que a gente nunca imaginou, de pessoas de Verdade. todos os lugares. Tem gente lendo nossas obras que a gente não imagina. Aí manda direct para você, você vai estar na Bienal, eu vou lá só para te ver. Cara, o coração não aguenta. Vocês não É têm verdade. ideia como é delicioso estar na Bienal, lançando livro, entrevistando os autores, fazendo um lançamento. Ai, que espetáculo! Ano É que vem muito bom, é é muito muito bom. gratificante. Ano que vem tem em São Paulo, você vai? Vou, eu tenho um futuro livro já agendado para lá e eu tenho, como a editora Mágico de Oz, que é quem fez a edição do meu livro e toda, é uma capa linda. E eu gosto do Taj Mahal porque ele é o exemplo do amor, da devoção, da troca, né, de perceber o outro integralmente, ser grato. Então, assim, eu que visitei lá e tive a oportunidade de sentir a energia do local lá, é fabuloso. Que maravilha. E aí E você vai estar em São Paulo, na Bienal, fazendo outro lançamento. outro lançamento que já está em negociações, e esse aqui eu quero ver se eu levo a São Paulo também, né? O primeiro na Bienal de São Paulo que eu fui o ano passado foi esse aqui, o Florescer Metafísico, que é de poemas pela Sim. editora Arcádia. Esse aqui é pela Mágico de Oz, e são meus dois livros solos. Depois eu tenho participações em umas 20 antologias Nossa, e eu tenho 4 coautorias. que maravilhosa! Ou seja, a Nara é aquele combo que a gente gosta de conhecer. Então, vamos começar a tirar essas camadas daí, porque o livro que está me chamando bastante a atenção, até pela capa, é justamente esse. Eu na Índia. Olha essa capa, gente, para tudo. Olha o brilho, olha o efeito. Aí em cima são quatro mulheres, é isso? Não, é eu no meu casamento, tenho meu marido ali, eu não sei se está dando para tu ver. Meu marido é indiano, eu casei Gente, lá. Depois sou eu usando um sari. meu Deus, agora que eu tô E vendo. aqui é uma estátua de Buda dentro do aeroporto Indira Gandhi, que é o aeroporto que eu sempre chego quando eu vou à Índia. Gente, que sensacional. Olha esse sari.
Gente, não, vamos conhecer isso. Vamos conhecer, porque não tá dando. Me diz uma coisa, como é que surgiu a ideia de você escrever Eu na Índia? Como é que é essa história? Hum. Bom, a minha história com a escrita, ela é anterior à minha paixão pelos livros, né? Porque eu sou praticante certificada de acupuntura sem agulhas, a EFT, e eu estou sempre buscando mais maneiras de chegar a mais pessoas. Então, desde 2010 eu tenho meu blog, Viva o que Você É, que eu escrevo lá tudo que eu penso a respeito da vida, resultados meus, resultados dos meus clientes, mensagens, entendimentos, está tudo lá há 15 anos já, né? Comecei em 2010, a gente está em 2025, está tudo registrado lá. E aí eu pensei assim, como eu posso chegar a mais pessoas além de um blog? Aí eu comecei a dar cursos na minha vizinhança da técnica EFT e no fim de 2000 no início de 2011 eu comecei a dar cursos pela internet. Eu sempre tentando responder a pergunta, como eu posso chegar a mais pessoas, como eu posso ajudar mais pessoas. É uma técnica maravilhosa, não sei se tu já conhece, Monique. Não. Já ouviu falar na acupuntura, tá? Sim. Que usa as agulhas Sim. nas extremidades, em pontos dos meridianos, né? E a EFT, em vez da agulha, tu usa o autotoque e afirmações. Não conheço. Nem nunca ouvi falar, porque a acupuntura para mim é agulha. Sem Sim, agulha, eu não conheço. sem agulhas. Existem muitas derivações da acupuntura sem agulhas, se chama acupressão. E nessa condição aí entra a moxa-bustão, pedras quentes, Sim. shiatsu do yin, a sementinha, aquela que vai na orelha, Nunca vi. ok? Tem a moxa-bustão, é tu aquecer os pontos dos meridianos para eles se Nunca vi. desintoxicarem, né? Então, assim, as pedras quentes também fazem isso, que aí tu pega o seixo rolado e coloca ele numa temperatura X em pontos do corpo para aliviar tensão, estresse, dores, medos, angústias. Mas aí é sempre outra pessoa te aplicando. Sim. E a EFT, Emotional Freedom Techniques, em português, técnicas de libertação emocional, tu pode te auto-aplicar. Então, por isso que te dá uma liberdade, tu pode usar o tempo e momento que tu quiseres, quantas vezes tu quiseres. É uma técnica muito libertadora, porque depois que tu tira os bloqueios, vem os entendimentos, que é a parte mais bonita da técnica. O que eu posso aprender com o que eu estou passando, com o que eu estou sentindo, o que eu estou experimentando hoje, né? Que sensacional. É Olha quanta muito bom. coisa. E aí eu comecei nesse blog 2010, 2018 eu recebi o convite da primeira editora para participar numa coautoria e desde então eu não parei mais de escrever. Foi mordida pelo bichinho da escrita. Fui mordida pelo bichinho da escrita, difícil soltar esse bichinho e eu nem faço esforço para soltar esse bichinho. É muito difícil mesmo. Mas e Mas aí, é e bom. a Índia? Como é que entra nisso tudo? A Índia foi o seguinte. Em 2000, final de 2010, eu conheci quem é hoje meu atual marido por um grupo de meditação no antigo Orkut, antes ainda do Face. E lá eu conheci virtualmente, começamos a conversar, e como eu já gostava da Índia, da cultura, de muitas técnicas que eu já usava de lá, eu pensei, bom, acho que vai ser a oportunidade de juntar o interesse que eu já tinha pela Índia, com mais a oportunidade de conhecer uma pessoa fisicamente, né. Então, abril de 2011 foi a minha primeira ida à Índia, depois eu comecei a ir umas 2 vezes por ano, nos meus períodos de férias,
ou então em algum momento que eu conseguia disponibilizar meus estudantes, né, que eu sou professora no IFSU Campus Pelotas, e aí fiz um total de 13 viagens até o período Covid. Fiz 13 viagens. Meu marido agora já mora aqui no Brasil, ele está no Brasil há 10 anos, mas até ele vir para cá eu ficava na ponte aérea, né, 2 vezes por ano, e casamos lá. Aí depois, isso foi 2012 que nós casamos, abril de 2012. E o pessoal sempre perguntava muito, tanto meus estudantes, como os meus colegas, meus clientes, quando eu saía para dar treinamento, o pessoal queria saber: "Ah, mas como é que é a Índia? Me conta mais", né. Eu pensei: "Por que não botar isso no papel?". Sim. E aí depois eu pensei assim, mas só contar as histórias eu acho muito pouco bacana, é mostrar a perspectiva de aprender com coisas simples, cotidianas. E aí no final de cada capítulo, Monique, eu coloquei as minhas percepções com aquela experiência, com aquela vivência, que foram 40 vivências que eu escolhi das 14 viagens. E no final de cada capítulo, deixa eu mostrar um aqui para ti. No final de cada capítulo, as pessoas têm a oportunidade, nessa faixa cinza, de encontrar as experiências, aprendizagens, conclusões. Que bacana! É um diferencial, né, a E autora hoje colocar. é uma oportunidade da pessoa ir além da viagem. Esse Sim, livro ele até ficou catalogado como um livro de viagens, mas na verdade é um livro de autoconhecimento, em que foi usadas as viagens para isso. pois é. A nossa autora disse que viajou várias vezes para lá. E, né, e essa paixão, esse que atualmente ela é casada com um homem de lá, e essas idas e vindas, né, por esse oceano de amor que ela vivenciou na época ainda do Orkut, né, como ela contou. O que Sim. que essa travessia, Nara, simbolizou para você naquele momento? E Me hoje, depois de libertar, tantos anos, o que que muito representa? uma libertação incrível de crenças limitantes familiares, do que é um relacionamento, para que ele serve, como a gente pode crescer, como é a mágica de se relacionar e encontrar alguém que tu não está procurando. É muito libertador. A maioria das pessoas está correndo atrás da máquina, está correndo. Preciso encontrar um amor, eu necessito um amor. Se elas nem se amar, elas se amam. Elas não se amam, Monique. Elas não se amam, elas não se aceitam, elas não se respeitam, elas não se cuidam, elas não se dão amor. É E aí verdade, elas querem que alguém de fora faça isso. Tá totalmente equivocado. é verdade. As pessoas não conseguem conviver com elas mesmas. E aí, como é que outra pessoa vai querer, né, Monique? Não vai, porque é fato, nós somos indivíduos carentes. Estamos numa vida, a passagem, buscando amor. Tudo que a gente quer na vida é ser amado. E muitas vezes a gente não sabe amar, porque a gente nunca experimentou ser amado de verdade. E aí, eu digo para os meus clientes, Monique, que amor a gente cultiva primeiro em Exato. nós, faz o laboratório em nós, tem paciência, perseverança, dedicação a nós, para ter o que dar para os outros. É o famoso autoconhecimento. O amor faz parte desse imenso autoconhecimento que a gente tem que praticar todos os dias. Como é que você quer ter paciência com alguém se você não é paciente com você? Se você, Impossível. por, se você, por causa de um afeto,
você ultrapassa os seus limites, você se humilha para o outro para ter um beijo, um abraço, um carinho, Vivendo de migalhas, né? A pessoa está vivendo de vivendo de migalha. migalhas. Então, o autoconhecimento, ele é você identificar que amor e se amar não é isso. Não é viver de migalhas. Porque você vai sair de um relacionamento, vai entrar em outro procurando migalhas, vai entrar em outro procurando migalhas e vai continuar sendo tratada do mesmo jeito. E se amar não é uma banalidade, é uma necessidade. É missão número 1 de vida. Tu quer ser feliz? Começa a se amar, começa a se dar um tempo para si, Exata- cultiva o autoamor, cultiva uma boa leitura, cultiva um bom pensamento, Exatamente. cultiva uma boa visualização, cultiva estar com você. E não é totalmente contraditório dizer que a gente está procurando uma metade se a gente é inteiro. Exatamente. Né. Então, assim, eu demorei muitos anos para entender isso, para começar toda a história, né, e depois que eu entendi que era eu me amar, eu me respeitar, eu me dar O cuidado, universo carinho, dele. atenção, É. né, que era o que ia me tornar perceptiva da minha completude, eu sou um ser completo. Eu não preciso complementação. Eu posso ter alguém para dividir ideias. Aí tem meus amigos, que às vezes as pessoas estão na como é que eu vou te explicar assim, Monique? Às vezes elas estão esperando coisas do relacionamento que elas podem conseguir em outras vivências. Exatamente. Ah, eu Exatamente. queria tanto alguém para conversar sobre o filme que eu assisti. Conversa com um amigo que gosta de filme, amiga que gosta de filme. Abre uma live no Instagram, tá cheio de gente online querendo Fala, falar sobre conversa. isso. Fala, Exatamente. conversa, conta a história, vê o que tu gostou, e aí pode convidar, se for assim uma ideia que teve tempo para planejar, "Ah, nesse dia eu vou contar o filme X que eu vi", para quem estiver lá. Exatamente. É Não sobre precisa, isso. não precisa esperar um grande amor para isso. Não precisa e as crenças limitantes do que é um grande amor, É, é um problema social. é, Porque a sociedade faz bastante pressão e a gente aceita essa pressão, que é: se você está solteira, arranje um namorado, assim você será feliz. Aí você arranja um namorado, né, e lhe diz: "Ah, agora o próximo passo é casar, quando é que é o casamento?". E aí depois, casou, ninguém larga do seu pé até ter o primeiro filho. Aí você vai lá e tem o primeiro filho, só que, vai ser egoísta, só vai ter um? Então você vive em função de um futuro que você não tem controle, sempre correndo atrás de um futuro distante. sim, E o agora, que é teu único momento de poder, você não tá nele. exatamente. E aí começa a ficar ansioso por coisas que não aconteceram, começa a se frustrar por coisas que não realizou, começa a achar que a vida é uma droga e entra num ciclo onde a vibração energética é muito baixa. E aí os problemas vão acontecendo. O carro quebra, a mãe fica doente, o marido é atropelado, o filho tira nota baixa, é demitido do trabalho. Pô, parece que Mercúrio se mexeu e a culpa é toda de Mercúrio. Ai, Mercúrio retrógrado. É, E aí o coitadinho do Mercúrio retrógrado é que paga o pato, e pago exatamente. né. Ele que paga o banquete da desgraça e na verdade
é atitude tua dentro de cada vivência, cada experiência, como você se está tendo os resultados que não está gostando, significa que precisa fazer algo diferente. Sim. E para mim não foi ir à Índia que foi diferente. Sim, foi, mas não era esse o propósito. O propósito era: eu me amo, eu me aceito, eu me respeito, eu cuido de mim. Cuido. Vou fazer isso a vida inteira? Vou. E aí eu vou tendo as novas experiências, vou me dando chances para as novas experiências, até para ver como eu estou me tratando realmente, porque o ser humano, ele se percebe por camadas, ele não se percebe plenamente. Tem muita coisa para digerir de uma vez só. Então aí ele se percebe por camadas. Ah, isso aqui eu já sei, consigo fazer. Ah, aquilo lá eu já fui muito bem. Nossa, como eu entendi bem essa história. Como eu superei tal situação, como eu, ando me tratando melhor e como eu estou curtindo me Exatamente. cuidar, como eu estou curtindo estar comigo. Exato. O autoconhecimento faz isso. Quando você lida com você e fala: "Nossa, mas eu encarei essa situação de uma maneira tão de forma tão diferente que eu imaginei", você está descobrindo algo de você. Você está trazendo de dentro algo de você que você não conhecia. Isso é muito É, empolgante. é. Isso é revelador, porque faz você ver a vida com outros olhos. Porque essa Sim, situação e tira véus, né, porque a história é, toda é a lente deformada ou a lente que tem aquele olhar por causa das crenças limitantes, que tem aquele olhar por causa dos traumas, que tem aquele olhar por causa dos sofrimentos gerados pelas vivências. exatamente. E romper esse ciclo, gente, é fundamental, porque as nossas vós não romperam, as nossas mães não romperam. Então, se você vem de uma linhagem, de muita raiva, muito rancor, muita submissão, qual é a tendência? É repetir, até que uma geração quebre esse ciclo. E não importa se as outras pessoas ainda estão vivas desse ciclo vicioso, o importante é que você está fazendo a sua parte, que está no seu alcance. Exatamente. O que que é isso aqui que a gente está vivendo? Isso aqui é uma viagem de evolução. Eu, pelo menos, vejo como uma grande oportunidade de evoluir espiritualmente, porque se morrer fosse, o fim, nada disso teria sentido. Tudo que a gente leu, todos os amores que a gente viveu, todas as entrevistas que a gente fez, todas as pessoas que a gente conheceu, acabariam no momento que a gente morrer. Então, assim, não tem sentido. Não é o material, é o que a gente brota, é o que a gente planta, é o que a gente colhe, é o sorriso que a gente tira, é o abraço que a gente dá. É alguém ajudando a publicar um livro que é o sonho da vida daquela pessoa. Você fazer parte do sonho da vida de uma pessoa. Vocês têm noção que carga é essa? É incrível, é trabalhar em prol do melhor, né, Do das melhor. experiências, porque o poema, ou mesmo um texto como romance, uma crônica, né, que eu sou o meu estilo é mais de crônicas, né, ele brotou da pessoa, é o melhor da pessoa naquelas letras. É o melhor que a pessoa tem para dar. Porque depois que ela escreve, ela entrega aquele texto para uma revisão, que aí precisa muito desprendimento, de aceitar que alguém bote a caneta no que você criou. Você é o vai o seu nome lá no livro, no capítulo, no texto, mas não é mais você que está no controle da pena.
da caneta, da linha traçada. Alguém vai apreciar. E aí, é essa pessoa que aprecia, que talvez veja ou não o seu valor. Eu já Sim. tive clientes lendo textos meus e chegando a conclusões totalmente diferentes do que eu queria chegar. Mas no momento que o escritor passa para alguém ler, ele perdeu a posse do texto. Fica nos direitos autorais, mas ele perdeu a posse no sentido que cada um que lê interpreta. É. Cada E é um isso vai. que é bacana, não depende de mim a pessoa gostar, é ela que decide se o texto, se o livro, se o tema é relevante para ela, para a etapa que ela está vivendo. En Exatamente. A gente então não é deixa eu responsável não, pelo fala entendimento não, do outro pelo e entendimento se do o outro. outro vai dar valor, é fazer a minha parte. A minha parte foi botar esse assunto no papel. Agora o que o outro vai entender é com ela, liberdade de não Porque entender nada, assim como entender aquilo e mais um tanto, né. Então exatamente. a vida é isso aí, ela é um jogo, assim como a flor é a melhor parte da planta. Claro que depois tem o fruto, né, se a planta tem frutos, ainda existe o fruto como outro estágio, mas a parte mais bonita da planta é a flor. Tu vai ver a flor, ela algumas têm perfume, outras não, umas têm cor, outras não. Às vezes tem mais de uma cor, no mesmo pé nasce uma roxa e uma branca, né. E Coisa, aí né? tu vai dizer o quê? Que tem algo de errado aí nisso? Não, é a experiência daquela árvore. É o que aquela árvore consegue fazer. Exatamente. No livro, gente, a autora fala justamente sobre essa questão do aprender a amar a si mesmo, como a gente está falando aqui. E o Nara me diz uma coisa: quando há um assunto tão forte como esse, né, essa busca, procura que as pessoas têm no amor para se completar, quando na verdade nós já somos completos. A gente só quer alguém para dividir os bons momentos, uma viagem, um vinho, um jantarzinho, um filmezinho. É isso que a gente quer. E tanto é que quando a gente pensa num amor, a gente se faz a seguinte pergunta: como eu gostaria, se eu pudesse escolher morrer hoje, como eu morreria? Eu não consigo pensar em outra resposta. Eu adoraria morrer ao lado das pessoas que eu amo e que me amam. Eu não ia querer morrer num apartamento novo, no carro novo, não. Eu ia querer morrer com as pessoas que me amam, E porque é isso. normalmente e normalmente as pessoas tu vê as pessoas, assim, no leito, né, de morte, né, aquela história do final do ciclo, elas querem às vezes só relembrar um momento, um O detalhe tempo do perdido. momento. Eu queria sentir de novo o cheiro daquela flor, que é uma coisa que não tem preço. São detalhes e que não tem preço e que enche o coração de plenitude. Exatamente. E aí, como você fala muito sobre aprender a amar a si mesmo, como é que foi essa transição do amor romântico para esse amor próprio que você fala divinamente? Essa transição, ela começou depois do fim de um relacionamento, em que eu não me conformava, que a pessoa não me dava valor, né. Mas aí o que que aconteceu? Eu comecei a ver muitos programas de TV relacionados a isso, eu gosto muito do Gasparetto, e eu já conheço o Já Gasparetto há morreu, uns né? 30 anos. Oi? Ele já morreu, né? Já, acho que faz uns
4 anos já Concordo, que ele né. fez a passagem. É, E ele sempre foi uma pessoa que incentivou, não esse amor próprio banal, não esse clichê do amor próprio, mas sim a oportunidade de ver que você e cada um de nós tem capacidade de aprender a se amar, falar a verdade para si, curar o que não está legal. Todo mundo tem a oportunidade de mudar, dar uma guinada na vida a qualquer momento. Não existe as amarras, só os que a gente se coloca. Então, assim, ele sempre foi uma pessoa que me trouxe, boas ideias, boas coisas para pensar, e eu cheguei a fazer uns cursos com ele no Rio, em São Paulo também, mas o principal era o que que ainda talvez estivesse me faltando para eu aprender a me amar. sim, Aí eu me lembro a última palestra que eu assisti dele, eu digo a última ao vivo e a cores, assim, né. Foi um evento no Rio de Janeiro, e ele começou a falar, era um público de umas cento e tantas pessoas no espaço que ele tinha no Rio de Janeiro, no Espaço Vida e Consciência do Rio. E aí tem uma hora que ele diz, mas parecia que ele estava olhando dentro do meu olho e dizendo assim: "O que que tu tá esperando? O que tu tá esperando? Vai continuar pagando para os outros para viver a tua vida, para dizer o que tu tem que fazer, que tu já sabe?" Ele disse bem assim, olhando dentro do meu olho, eu disse assim: "Aham, agora eu entendo o que está acontecendo, como as coisas estão se sucedendo. Eu ainda estou dependente de receber informação. Eu tenho condições de buscar, então eu vou buscar. Se é algo que me falta, vai vir a intuição certa para mim. É confiar no meu taco também, o amor próprio faz parte. sim. Confiar nas minhas capacidades, no que eu posso decidir escolher, não preciso ficar sempre esperando que alguém escolha por mim, que assunto falar, como falar. Exatamente. E a dali eu criei o blog Viva o que você é, ele está ativo até hoje, tem 15 anos. Eu escrevo agora mais ou menos uma vez por mês nele. E ali eu sempre relatei o quê? Como eu entendi muitos dos livros que eu já li, como as pessoas podem também ter muitos entendimentos a respeito delas mesmas, se elas têm um bom diálogo com o corpo, se elas sabem lidar com a mente, se elas sabem interpretar as emoções, se elas sabem, quando vem um evento ruim, o que fazer, né? Porque tu não vai te transformar, tu não vai ser magicamente transformado, tu vai fazer uma jornada de autoexploração. Processo, sim. É um processo longo de autoconhecimento, cura, resiliência. É um caminho que o teu joelho vai ralar, teu cotovelo, você vai chorar. Chorar, gente, é algo poderosíssimo. Chorar é praticamente um passe. Eu nunca, jamais, eu acho que desde criança, eu não me lembro de uma vez que eu não tenha chorado, eu não tenha aprendido o choro. Todas as vezes que eu quis chorar, eu chorava. Algumas vezes eu chorava gritando, outra e me sentia muito melhor, porque o choro é uma ferramenta poderosíssima para mágoa, para tristeza. Experimenta, não prendam o choro, ele vai fazer muito mal a vocês. E isso também é uma forma de autoconhecimento, de amor próprio. Vocês vão entender quando vocês praticarem. E quando a gente prende o choro, é porque a gente está passando por algum momento de dor e não quer expressar. Ou seja, por questões externas, por falta de tempo, porque o que que os outros vão dizer, mas aí isso vai estourar lá na bexiga. É isso que as pessoas não entendem, o corpo ele fica cansado de segurar as emoções e ele adoece. O órgão
responsável pela saúde da bexiga, né, saúde, é ligado diretamente à questão das emoções. Se tu tá com a gerência das emoções legal, a tua bexiga fica boa, né. A questão de quando não estamos com as emoções gerenciadas, ou seja, não deixa fluir quando precisa fluir, vai estourar lá na bexiga. A bexiga da cistite, da, incontinência, dá, problemas de infecções persistentes, a coisa vai agravando. E hoje eu atendi uma cliente e o que que aconteceu? Já se mostrou nos vasos linfáticos. Ela tem enxumes pelo corpo, porque é líquido, toda a parte líquida do nosso corpo é ligada às emoções. Então os sinais vão se amplificando. Você vai ter um corpo, que é o teu maior aliado, o único casamento para a vida toda, todo ralado, estrupiado, arrebentado, porque a gente decide deixar a nós mesmos para depois. É um grande erro isso. Total, É total. um grande erro. Ah, Eu porque eu tenho conheço trabalho, agora não dá. É porque eu tenho filhos, agora não dá. É porque minha mãe precisa de mim, agora não dá. Meu pai está precisando de mim, agora não dá. A minha irmã está doente, depois. Eu depois. Aí depois tá todo arrebentado. Arrebenta o corpo. Arrebenta, porque as emoções estão se retidas. E aí onde é que aparece? Retenção de líquidos. exatamente. E claro, o que vai sofrer esse corpo não tem. Aí depois vem o arrependimento, né, Monique? O arrependimento é a pior parte, porque daí você se dá conta que agiu mal com o seu corpo, e aí você vai dizer: "Ai, agora eu fiz isso", ele tá em sofrimento. Aí vem a culpa, e vem a autossabotagem, que continua gerando mais resultados ruins, mais estresse, mais tristeza, mais abandono, mais desconforto, é um ciclo vicioso. Pois é. Eu conheço pessoas muito próximas que estão adoecidas fisicamente, mas na verdade, essas doenças vieram do emocional. Não importa o quanto a gente fale, o quanto a gente peça para buscar ajuda. Essas pessoas estão firmes no propósito de que medicação vai melhorar. A medicação ela melhora, gente. Eu não sou contra a ciência. Acho que todo mundo tem que procurar médico para tudo, porque as doenças são reais, elas existem. Só que a gente não pode, em hipótese nenhuma, abstrair, ignorar, desvalorizar, desprezar o que a nossa mente produz, o que o nosso coração sente. As emoções, o nosso instinto, a nosso sexto sentido, eles são reais, eles falam com a gente. Eu nunca tive problema de coração na vida. Descobri que eu tô com insuficiência cardíaca. O coração tá grande, não tá bombeando. Logo eu, que só quis encontrar um amor na vida para dividir uma viagem, um jantar, e posso morrer sem nunca ter vivenciado uma paixão. Olha como o coração fala e as doenças falam através da nossa psique. Cadê Verdade. o meu amor? Eu quero tanto viver um amor. Caramba, não vou viver um amor? Começa por si. Tem uma técnica tão simples, Monique, que pode ajudar a gente falar 300, literalmente 300 vezes por dia, órgão X, aí normalmente a gente se reporta ao órgão doente, tá? Por exemplo, coração, eu te amo. Aí você vai só repetindo, coração, eu te amo. E aí você começa a sentir que o que você está falando é verdadeiro, coração, eu te amo. Ai, é tão bom te amar. Tu é um coração tão prestativo. Aí você começa a justificar. Por que que você ama o coração?
Ele pulsa, ele bota sangue pelo corpo todo, ele faz as vitaminas circularem, ele como não amar um órgão assim? Né? Então você começa a fazer um diálogo com um dos órgãos mais importantes. Hoje é sabido que é tão importante quanto o cérebro. Ele tem neurônio, ele vai fazer o quê? Vai antever perigos, ele vai nele, quando ele está doente como órgão, né, e a tuas crenças limitantes estão atrapalhando, é quando você, tem um decreto negativo de perfeição: "Eu só vou fazer se eu for melhor, eu só vou fazer se eu tiver mais estrutura, eu só vou criar um blog quando eu souber tudo que eu preciso para escrever, tiver a escrita perfeita, tiver a tempo para isso, eu tiver vontade, eu tiver disposição". Então, tudo isso são crenças limitantes, né, e são sistemas sabotadores também, porque o decreto negativo é quando a gente decide que não vai se expor, que não vai ser visto, que a gente vai ficar isolado até ter um padrão X de exigência ativo no ser. Mas é o contrário, Monique. Primeiro tu tenta, tu cresce um pouquinho por dia, às vezes retrocede, porque não entendeu a aprendizagem toda daquele evento, e é assim que se vive como um ser em construção. É um ser em construção. Nunca é um ser concluído, evoluído, mas o que que é ser evoluído? Eu acho que o principal do ser evoluído é aquele que se deu a chance de testar em si tudo que ele quer ver no mundo. Eu quero enxergar amor no mundo. Eu quero me sentir acolhida. Tu já te acolheu hoje? Ah, eu quero ter alguém para conversar. Hoje fala com Siri, fala com você fala com o Chat ChatGPT, você fala com Alexa, Exatamente. e ela te responde com gentileza, se tu programar ela para isso, é? Você abre uma live e conversa com 100 pessoas que você nunca viu, só para compartilhar ideias. E quando cansa, desliga, vai embora. Vai relaxar, vai ver um filme, vai descansar, ouvir uma música, vai fazer uma automassagem, um pedaço de um livro, vai ler, né. Exato. Então, É, assim, a vida é tão plena, ela tem tantas oportunidades para a gente viver plenamente, que o outro, ele é só um reflexo de como eu estou me tratando. sim, Ele não é a solução para os meus problemas, mas ele me mostra como eu estou me tratando. essa frase é muito forte. O outro é o E reflexo de é só um tudo. reflexo, é um espelhamento, não tem nada mais que o espelhamento. E se eu não gosto do espelhamento, é aí que precisa fuxicar e ingressar, fazer perguntas de poder, né. Por exemplo, estava na Índia, muito bem, numa fila de para tirar fotos num maior sítio cinematográfico, e de repente um rapaz passa na minha frente, assim, e fura a fila, e tira Ué, as fotos. Eu olhei para o meu marido como querendo dizer: Que esse bolha tá fazendo?". E meu marido me olha como querendo dizer: "Também não gostei desse cara aí". E aí o cara fica lá tirando fotos na frente de um monte de gente, eu era próxima da fila, que é o que me deixou mais incomodada. E aí quando ele desocupou a moita, porque ele ficou um tempão, ele tirou foto, ele sozinho, ele com o amigo, ele com o irmão, ele com e o fogo foi subindo, né, em mim. Fui ficando furiosa. E quando ele saiu, eu fui lá, ainda fiz uma cara bonita para as fotos, tudo, né, que eu ia guardar as fotos, queria botar no blog as fotos, né. Mas por dentro saindo fumaça pelas orelhas. E aí eu fui conversar com meu marido. O cara foi um idiota, né, furou a fila, babaca, não pediu licença, não viu quem estava lá. Aí meu marido disse assim: "Realmente ele não viu".
mas tu também poderia ter dito que era a tua vez. E aí ainda quis discutir com o marido, como querendo dizer: "Poxa vida, né, na Índia só tem essa gente atropelada, sem noção, idiota". E aí cheguei em casa, refleti um pouco, eu pensei: "Ah, vamos continuar tocando o passeio, ainda tem um monte de lugares para visitar, não vou focar Hum, nesse cara infeliz aí, babacão". hum. E passamos aquela noite, dormimos no onde estávamos hospedados. No outro dia nós fomos num outro lugar, que era um lugar muito lindo, um museu, aí já era Nova Delhi. Nós estávamos no museu, meu marido disse assim para mim: "Vou no banheiro". E eu disse assim: "Tá, eu te espero aqui". E tinha sabe como tem "Eu amo Porto Alegre", "Eu amo São Paulo", tem aquelas plaquinhas, assim, em 3D que todo mundo tira foto para dizer que esteve na cidade e tudo, e tinha uma dessa do museu. E aí eu fui, eu era próxima da fila, de repente me atravessa um cara, e eu pensei comigo: "Eu tenho que aprender a lição, tem que ser hoje". E eu disse assim Imediatamente. e eu disse assim: "Com licença senhor, é a minha vez". Ele imediatamente saiu da frente. Eu entrei, tirei 10 fotos, de lado, de frente, sentada, de pé, e disse no final: "Muito obrigada". E ali eu entendi que nem sempre as pessoas estão na minha cabeça e estão focadas em mim, é a primeira coisa. A segunda coisa, nem sempre as pessoas sabem o que eu quero. Eu vou ter que dizer. É, é E a complicado. terceira coisa, aprender com as experiências é escolha. Tu vê, em 24 horas eu passei 2 vezes pela mesma situação com pessoas desconhecidas diferentes. E aí depois disso, quando eu saí da parte das fotos, me deu um alívio, que é a sensação que eu fiz o que eu precisava fazer naquele momento. É, engraçado isso, né? Quanta coisa a gente pode refletir sobre a morte, a vida, o que acaba, o que sobra, o que As fica. interações, né, o como a gente se Exatamente. posiciona perante a nossa própria vida. A gente não está aqui para ler É, mentes, a gente está aqui para interagir, e não tem nada de errado dizer: "Estou aqui, é minha vez". Não tem exatamente. nenhuma a injustiça é quando a gente não usa esse poder que tem para usar a seu favor. Essa é a injustiça real. Ai, ai, gente, olha, eu nem sei o que eu faço com essa escritora, porque a gente falou tanto de uma coisa que eu amo, que é o autoconhecimento, o amadurecimento, essa passagem pela vida, que eu adoro quando, né, vem gente aqui e fala sobre isso de maneira muito natural, porque é o que é. A vida é uma coisa natural, a morte também, e a gente precisa falar sobre isso. Eu ficaria aqui mais uma hora e meia falando sobre essas questões que tocam e precisam chegar nas pessoas, para a gente ter mais gente conscientizada, inclusive do próprio Estado, né? É verdade. Então, o seu livro, Nara, está à venda onde? Ele está à venda na Amazon, tanto na forma de e-book como na forma impressa, tá. O Eu na Índia, vocês podem, quando forem pelo Kindle, quem tem Kindle, acessa meus 2 livros de graça, o Eu na Índia e o Florescer Metafísico. O Florescer Metafísico, ele tem poemas que são para autogestão das emoções e dos relacionamentos, tá. Então, em cada poema, na verdade, são respostas às minhas clientes a perguntas mais frequentes delas. E eu transformei em poemas. Muito bem, muito bem. Querida,
só te agradecer por esse bate-papo. Eu queria que você ficasse mais, mas eu não consigo. Eu tenho live agora. Não tem Então problema. vamos bater mais papo numa outra temporada, porque eu vou ler Claro. o teu livro, já botei aqui no Kindle Ilimitado, vou ler, vou te dar o feedback. Ai, por Acho favor. Seu acho comentário vai ser muito bem-vindo. acho sensacional o que você aborda na trilogia, de muita riqueza, de muita riqueza independente, né? E principalmente daqui do Brasil. Então você está de parabéns por esse trabalho. Eu te desejo sucesso. Vou Obrigada. ler o seu livro e espero te encontrar em breve, tá bom? Ai, que assim seja, quem sabe na Bienal de São Paulo ano que vem. Maravilha. Então vai ser lá. Ótimo, melhor ainda. Mais uma autora para a gente conhecer na E Bienal. a gente pode conversar mais, pode trocar mais ideias, tomar um café, um chazinho, sei lá, bater um papo bem gostoso, porque é isso, esses momentos que são simples, mas cheio de foco e cuidado, é que fazem a vida ser incrível. Exatamente. Então, só te agradecer. Vou marcar você no arroba MoniqueMM18. Vou te mandar os links. Você pode compartilhar para quem você quiser. Obrigada por Ok. tudo, tá? Ah, muito obrigada. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de poder estar aqui, conversar contigo, trocar ideias, a gente poder espalhar o bem pelas redes, né? Por todas as redes sociais. E excelente noite, bom trabalho e nos vemos em breve, querida. Com certeza. Um beijo, amor. Tchau.